Eu sou Arthur Berno, nosso grupo é composto por Arthur Ronald, por eu, Caio Butini, Gabriel Moesch e João Lucas Nardino, e nós vamos estar apresentando sobre o girassol na alimentação animal. Bom, o milho e o farelo de soja, eles são os principais constituintes da alimentação animal, no geral, sendo os ingredientes mais utilizados principalmente na dieta de aves, só que são utilizados também em quase todos os animais tem composição da ração do milho e da soja. Dentro desse contexto, o uso de alimentos alternativos, como é o exemplo do girassol e de seus subprodutos, pode reduzir o custo da alimentação animal, porque, no geral, esses alimentos eles possuem um valor inferior à soja e ao milho. Os alimentos alternativos eles podem substituir os alimentos convencionais de forma que o balanço final entre o custo da alimentação e a receita gerada pelo ganho de peso, conversão alimentar, etc., seja positiva, sendo o girassol uma dessas alternativas e é a que a gente vai apresentar hoje. Bom, sobre as vantagens do girassol em relação ao cultivo. Uma das vantagens do girassol em relação às forrageiras tradicionais é que apresentam um menor ciclo de produção, resistência ao frio e elevada capacidade de extrair água no solo, o que o coloca como uma opção para a produção de silagens na época de safrinha ou em locais onde a deficiência hídrica impossibilita produzir outras culturas, que são tradicionais forrageiras, como milho e sorgo. A cultura do girassol apresenta uma fácil adaptação a diferentes condições edafoclimáticas e ela é cultivada desde o sul até o norte do país. Ela apresenta baixa sensibilidade fotoperiódica, o que permite que ele seja cultivado o ano todo em diferentes regiões produtoras. Bom, falando agora sobre os subprodutos do girassol, ele pode ser oferecido como alimento para o animal na forma de torta, farelo, silagem ou até mesmo in natura, sendo a sua quantidade de uso variável em função da espécie e da forma como ele é oferecido. Bom, de forma geral, o girassol apresenta grande potencial para substituir parcialmente ou até mesmo totalmente os alimentos tradicionais na alimentação animal. Bem, eu vou estar falando agora sobre um dos subprodutos que é o farelo de girassol. O farelo de girassol ele é um subproduto das indústrias de óleos vegetais, resultante da moagem de sementes do girassol no processo industrial da extração do óleo, podendo ou não conter cascas em seu subproduto. O farelo de girassol apresenta composição química semelhante ao farelo de outras oleaginosas, tendo, porém, um maior conteúdo de resíduo mineral, cinzas e fibras. Apresenta quantidade de aminoácidos relativamente balanceado, apesar de ser deficiente em lisina, mas apresenta valores interessantes de aminoácidos sulfurados que são limitantes nas leguminosas. O uso do grão do girassol, triturado como ingrediente para rações de suínos e aves, se mostra interessante, pois possui elevada energia e bom nível potencial. Possui cerca de 38% de óleo, 17% de proteína bruta e 15% de fibra bruta. Estudos apontam que a inclusão do farelo de girassol até o nível de 45% na dieta de bovinos é a fase de crescimento, não influencia o ganho de peso, permitindo ainda uma economia no custo do concentrado em torno de 35%. Então a gente pode ver que o farelo de girassol ele é muito bom pois possui cerca de 38% de óleo, 17% de proteína bruta e 15% de fibra bruta, e também é algo barato, sendo viável para o produtor. Aqui a gente tem um fluxograma relacionado ao farelo de girassol, e seria esse o subproduto do girassol, o farelo dele. Torta de girassol. A torta de girassol é obtida apenas por meio de prensagem a frio. Possui 95,14% de matéria seca, cerca de 20% de extrato étero, 4,65% de matéria mineral. No processo de prensagem a frio, consegue-se extrair em média 1/3 de óleo do peso total dos grãos, o restante é torta. Há grande variabilidade na composição bromatológica e nos coeficientes de digestibilidade de torta de girassol. De forma geral, a torta de girassol apresenta elevados teores de extrato étero. Estudos como a inclusão da torta gorda de girassol na ração de suínos em crescimento e terminação
em substituição parcial ao milho e farelo de soja, apresentaram bons índices de desempenho. O tratamento com nível de 15% da torta de girassol apresentou os melhores custos de produção. E aqui podemos ver um fluxograma da torta de girassol com seus processos até formar produto final. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Lucas. Estarei falando agora sobre a silagem do girassol. Bom, para começar, o processo de silagem é similar ao do milho e do sorgo. E seu ponto de corte é um fator determinante para a produção de uma silagem de alta qualidade. A silagem de girassol é feita quando as plantas alcançam em torno de 30% da matéria seca. Esse teor normalmente é atingido quando a planta encontra-se na fase de maturação fisiológica. Nessa fase, a coloração da parte posterior dos capítulos passa a amarela e das brácteas amarelo-castanho, e suas folhas inferiores estão murchas ou secas. E para realizar o corte, poderá ser utilizado a mesma ensiladeira empregada para o milho e para o sorgo. Bom, o uso do girassol na alimentação animal sobre a forma de silagem tem surgido ultimamente como uma boa alternativa no Brasil devido aos períodos de déficit hídrico, que impossibilitam a produção de alimentos volumosos de qualidade e, consequentemente, a manutenção da produção animal o ano todo. Essas silagens de girassol apresentam elevados teores de proteína, de minerais e de extrato etéreo, quando comparados às silagens de milho, de sorgo ou de capim-elefante. Em comparação às outras silagens, como a do milho, sorgo, sudão e sorgo forrageiro, a de girassol apresenta um maior teor proteico, a qual apresenta uma média de 8,5 de proteína bruta. Além desse elevado teor proteico, a silagem de girassol apresenta também um alto valor energético, em função do seu elevado teor de óleo. Bom, obrigado pela apresentação. Essas foram as nossas discussões sobre o assunto. Obrigado.